Bom dia, galera. Bom dia, amores. Raíssa, bom dia. Me tira uma dúvida, negona. Eu já adiantei conteúdo pra caramba de português. Eu já falei com vocês de estrutura e formação de palavras, que é um conteúdo importante que cai às vezes em vestibular. Falei com vocês sobre isso, retomei esse conteúdo com vocês. Estrutura e formação das palavras, nega. Sabe me dizer, amores, algum de vocês? Alguém de. Alguém sabe me dizer se eu passei para vocês já estrutura e formação das palavras? Adiantei conteúdo pra caramba. É um conteúdo que cai às vezes em vestibular para vocês. Queria saber, para não fugir muito de português dessa linha. Bom dia, professor. Bom dia, amor. Responde-me, por favor, gente. Já passei para vocês já a estrutura, a formação das palavras, voltei lá atrás já a este conteúdo que cai para vocês em provas, vestibular às vezes. Voltei a este conteúdo, falei com vocês ou não? Estrutura, formação das palavras, vocês se lembram? Eu não lembro. Então, de qualquer maneira, eu vou passar aqui o slide. Professor, Sim, né? o senhor passou o processo de formação das palavras. Então, passei já. Tranquilo, tranquilo, negócio. Passei então, retomei. Então, deixa eu só retomar aqui então. Vou dar para vocês literatura mesmo. Deixa eu só compartilhar aqui o slide para nós falarmos de literatura. Continuarmos aquela parte da literatura com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui o slide. Eu tinha dúvida se eu tinha passado, mas passei sim. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Rafa. Vou compartilhar aqui já o slide já. Já podem pôr os nomes, tá? Amores, eu me avisei se a tela está compartilhada para vocês aí. Nós paramos em pré-modernismo, né? Já partindo para o modernismo. Só que depois eu vou retomar isso aqui de forma melhor. A aula não ficou tão legal quanto eu queria, não ficou tão boa. Me avisem se está compartilhada a tela para mim, por favor. Pelo visto tá, né? Tá, sim, professor. Obrigado, amor.
São informações importantes, né, sobre o pré-modernismo, né? Não constitui escola literária. É um caminho que vai nos levar, né? Na verdade, nós estamos confusos em relação às escolas literárias do século XIX, partindo, né, para a criação do modernismo no século XX. Então, assim, é meio que um caminho que vai nos levar à Semana de Arte Moderna em 1922, uma vez que o Brasil torna-se, né, comemora 100 anos da dependência política de Portugal. E aí, né, os intelectuais, né, da época se juntam, né, no Teatro Municipal em São Paulo para aí assim dar-se, né, a Semana de Arte Moderna. Então não constitui escola literária o pré-modernismo, é uma fase de transição em sincretismo. Rafaela Casais caiu e voltou. Vai fazer uma denúncia, na verdade, da realidade brasileira, né? Vai trazer essa denúncia, o regionalismo, né? Vai apontar, na verdade, o nordestino, né? Vai retratar, na verdade, o esquecimento que sempre, né? O Nordeste esquecido há muito tempo, né? Historicamente, politicamente falando. É um caráter documental, uma linguagem conservadora, né? Vai trazer ainda, né? Alguns resquícios, né? Das literaturas, das escolas literárias do século XIX, trazendo essa linguagem conservadora, que vai acabar, né? Caindo, né, por terra com o modernismo. Né? O modernismo vai beber na fonte do romantismo, vai trazer muitas ideias, né? Uma vez que o intuito, na verdade, é valorizar, né, tudo que é nosso, né? Romper com as escolas do século XIX, né, com tudo que elas vão trazer com elas, né? Aquela parte da linguagem conservadora, né, do academicismo, da linguagem culta, da linguagem informal. Então, o modernismo surge para romper com tudo isso, certo? Para romper com o que pregavam as escolas, né, do século XIX, certo? Na verdade, realismo, naturalismo, né, o simbolismo, né, vai romper com todas elas. Parnasianismo, certo? Então, o que é o pré-modernismo? Né? Período de transição entre as estéticas, né, do século XIX e o modernismo. Então, vou transitar, né, período de transição entre as escolas, né, que permeiam ali o século XIX, que nós vimos realismo e naturalismo, né? São 4 escolas, né, que vão surgir para nós no século XIX. Então, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Então, é aquela transição, período de transição, ainda trazendo elementos das escolas, né, do século XIX, né, e transitando para a chegada do modernismo no Brasil. Perfeito? Para o modernismo não costuma estética literária, como eu já disse lá atrás, mas busca novo caminho para a literatura brasileira, usando diversidade de temas e abordagens, certo? É o período de sincretismo, né, mistura das escolas do século XIX. Então, vou misturar, aquele período vai trazer, né, muitas... Deixa eu liberar aqui a Bruna, Júlio César. Voltando aqui, amores, ó. Então, não constitui uma estética literária, mas busca novo caminho para a literatura brasileira, usando diversidade de temas e abordagens. É um período de sincretismo, pré-modernismo, certo? Mistura das escolas, né, das escolas literárias do século XIX. Vai misturar, né, os ideais que elas vão trazer. A linguagem da conservadora, aquela coisa toda, certo? Que vai acabar sendo rompido, né, com o surgimento do modernismo em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Com o que ficar atento, né? Os seus temas voltam a questões sociais e ao positivismo, né? Sua linguagem oscila entre o rebuscamento e o coloquialismo. Tá? Aqui vai oscilar, porque vai trazer resquícios das escolas, né, oriundas do século XIX e vai trazer, na verdade, né, esse ideal de romper, né, com o academicismo. Repare que, né, tem um poema que é muito famoso, caia muito em prova, não cai mais, né? Que é pronominais, né? Isso que vai trazer, ele vai fazer uma crítica, né, aquele português culto, aquele português, né, assim, preconizado pela gramática, né? Então, acho que é dê-me o cigarro, né? Isso, então vai brincar, né, com a colocação do pronome realmente, por isso pronominais, né, o título do nosso poema, certo? Ó, que vai trazer esse rompimento, né, essa crítica ao academicismo, perfeito? Assim, né, trazido por nós pelo modernismo no Brasil. Então, durante o pré-modernismo, né, coexistiram, né, tendências conservadoras e renovadoras, né? Por isso o período envolve grande diversidade, né, de autores e gêneros, né, na prosa e na poesia, já que vai trazer, né, tendências, né, das escolas do século XIX. Então acontece uma redescoberta do Brasil que não se conhecia. Como surgiu? Né? Isso surgiu como ponte para unir, né, os conceitos prevalecentes do realismo e naturalismo, né, do parnasianismo e simbolismo. São as escolas que vão permear para nós aqui no século XIX. Não foi uma ação organizada, nem um movimento, né? E por isso não deve ser encarado como fase. Então, o pré-modernismo não é uma fase, é aquela transição entre as escolas do século XIX, certo? E até chegar, né, a escola do século XX, né, 1922, que é o modernismo.
Então, principais temas, né? A paisagem brasileira e o homem regional são colocados em evidência. Foram duas preocupações dos escritores pré-modernistas nessa denúncia da realidade brasileira, negando aquele Brasil romântico idealizado, né? Assim preconizado por nós, né? Lá no romantismo. Show de bola? Paisagem brasileira, o homem regional, né? O nordestino é colocar em evidência, os sertões, né? Vai ser a principal obra que vai representar o pré-modernismo, aquela fase de transição que vai, na verdade, trazer, né? Apontar, né? Narrar para nós, né? A família, né? Nordestina tentando buscar cada vez mais, né? Uma ascensão social, que acontece com muito nordestino, né? Minha esposa é pernambucana, ela e a minha sogra e meu sogro vieram de Pernambuco realmente para São Paulo, né? Depois caíram aqui no Rio de Janeiro, né? Tentando realmente melhorar de vida, ascender socialmente, uma vez que o Nordeste, a parte, né, a região nordestina, ela sempre foi e continua sendo, infelizmente, esquecida, né? Historicamente, politicamente falando, né? Ninguém investe, né? Porque a parte, né? O retorno econômico está mais aqui na parte sudeste, na região sudeste. Então, tipos abordados. Os autores desta época têm um novo olhar sobre a realidade brasileira, ou seja, né, uma redescoberta do Brasil que não se conhecia. Os autores trazem à tona tipos até então marginalizados pela literatura oficial. Por isso, é uma literatura, né, que tem um certo caráter regional, né, regionalista, perfeito? Criação de personagens que vão mostrar um Brasil, né, desconhecido, sob o ponto de vista, né, documental. É uma literatura mais documental no sentido de documentar o Brasil da época, certo? O personagem principal, um dos personagens principais dos Sertões, né, é o Fabiano, a família que vem, né, tentar a vida, né, de lugar para lugar, né, tentando melhorar, ascender socialmente. Tem a baleia, que é o seu cachorro, né, chega uma época que não tem como alimentar mais, aquela coisa, aquela miséria alarmante, né, apontando assim como é que sofria o povo nordestino, como é que sofre ainda o povo nordestino buscando a ascensão social. Se você for, né, a Rocinha, você vai ver, né, a maioria da população que mora ali, né, tem comércio ali dentro, é a população nordestina que veio para o Rio de Janeiro tentar a vida aqui. A minha sogra, por exemplo, tem um comércio, né, grande dentro do Complexo do Alemão, lá, né, onde eu fui nascido e fui criado. Então, por que esses autores são chamados de pré-modernistas e não modernistas? Não é isso? Porque esses autores ainda estão presos à linguagem, aos padrões, né, das escolas literárias do século XIX. Não é isso? E a mudança só vai acontecer a partir... Deixa eu ver se alguém está pedindo para liberar aqui, eu não estou vendo. Não. Alguém chamou aqui? Acho que não. Ainda estão presos, né, à linguagem, aos padrões, né, trazidos pelas escolas do século XIX. Né? A mudança só vai acontecer a partir da Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922, certo? Teatro Municipal. Né? Os intelectuais, os representantes artistas da época se uniram, né? Gente, perguntaram aqui agora aqui no WhatsApp se vai ter aula, se vai ter aula na sexta. Não vai, né? Nós vamos emendar, não é isso? Quinta-feira, amanhã, né? Isso, dia do professor, dia do mestre, né? E sexta-feira emenda, não é isso? Para o nosso descanso, né? Então, até chegar, né, a Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo, 1922, né? Os autores pré-modernistas não são considerados modernistas, porque ainda estão presos às linguagens, aos padrões, né, trazidos pelas escolas do século XIX. Show? Então, principais autores, Euclides da Cunha, retratou a região nordestina, né, com um tema sobre a miséria do nordestino e a submissão religiosa, né, o tipo humano, né, vai ser o nordestino, né, os sertões de Euclides da Cunha. Os sertões, né, compreende, né, explica o fato social, a guerra, determinismo, né, justifica a divisão da obra, a terra, o homem, a luta, né, a linguagem mais sofisticada ainda, né, trazendo resquícios da literatura das escolas, né, da influência das escolas do século XIX. Aqui tem a biografia do cara, né? Euclides da Cunha foi um escritor, poeta, assim, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, né? Poeta, engenheiro brasileiro. Ocupou a cadeira 7 na Academia Brasileira de Letras, né? De 1903 a 1906. Publicou Os Sertões, né? Campanha de Canudos, né? Em 1902. A obra regionalista dividia em 3 partes: a terra, o homem, a luta, retrata a vida, né, do sertanejo, a guerra de Canudos, né? Do interior da Bahia. Monteiro Lobato é um representante, né, do pré-modernismo no Brasil. José Bento Monteiro Lobato nasceu em 18 de 4 de 82, 1882, né, como José Renato Monteiro Lobato, e mudou o seu nome mais tarde, né, para poder usar a bengala, né, com as iniciais JBML, né, do pai. Bacharel em Direito, contra a vontade, né, dizia sempre que pensava e defendia a verdade. Né.
europeus, né, aparece pela primeira vez a figura de Jeca Tatu, né, personagem imortalizado na literatura brasileira. Jeca Tatu, né, aquele, vendo aqui, onde Lobato Jeca Tatu, aquele nordestino, né, aquela figura mais, né, mais regionalista, né? Isso, ó, foco, a situação da miséria e abandono das cidades do interior, né? Como símbolo do caipira, né? O Jeca Tatu simboliza o caipira para nós, certo? Então, o foco, né, da literatura do Monteiro Lobato é situar a miséria, né, e abandono das cidades do interior, que continuam sendo assim, né, abandonadas, né, e a miséria ainda continua sendo alarmante. Estrutura e linguagens tradicionais ainda, porque, né, vai trazer resquícios, né, das escolas do século XIX. É conservador do ponto de vista estético, né, já que vai trazer, não vai chegar ainda, é um pré-modernismo, nem só artigo contra o modernismo, Paranoia e Mistificação, 1917. Lima Barreto, né, foi escritor e jornalista, retratou a periferia do Rio de Janeiro. O Lima Barreto é o único que retrata, na verdade, a periferia do Rio de Janeiro. Ele faz uma crítica ao preconceito racial, né? O tipo humano mais abordado por ele é um negro, né? Uma vez que ele é negro também, ele vai abraçar essa temática do preconceito racial, né? E vai tipificar, né, sua obra o negro, né? O tipo humano dele vai ser o negro. Literatura de denúncia social com estilo despojado e coloquial. Aqui vai trazer uma literatura mais coloquial, mais acessível ao público, né? E trazendo já apontando realmente a chegada do modernismo no Brasil. Já rompendo um pouquinho com o academicismo, né? A principal obra dele, né, foi Triste Fim, de Policarpo Quaresma, perdão. Diferente de outros autores regionalistas, ele é um autor urbano que vai enfocar os subúrbios carioca. Então, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, vai trazer, né, vai trazer esse foco voltado ao subúrbio carioca. Retrata o mulato, né, o tocador de viola, o jornalista pobre, a mocinha sonhadora, ou seja, traz à tona, né, os tipos, né, marginalizados. Perfeito? Graça Aranha, né, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores, né, da Semana de Arte Moderna 22, né, usou a região do Espírito Santo e o tema foi a adaptação dos imigrantes europeus, né, alemães principalmente, ao Brasil. Né? Ele vai tratar, a tipificação da sua obra vão ser os imigrantes. Perdão. A principal obra foi Canaã, então retrata, na verdade, sempre, né, os representantes do Brasil vão trazer sempre, né, uma denúncia social em relação, né, a parte, né, a regiões específicas, né? Rio de Janeiro, né, vai apontar os imigrantes em São Paulo, né, vai apontar, né, o nordestino esquecido, abandonado né, pela política, né, historicamente falando, vai sempre trazer, né, uma denúncia social abordando, né, a miséria, aquela coisa comum, né, em regiões específicas do Brasil, do país. Augusto dos Anjos, né, um poeta que não se encaixa nos moldes de nenhuma corrente literária, autor de uma poesia pessimista, mórbida, né, de imagens impactantes. É parnasiano na forma, ele vai juntar, ele vai trazer, né, eita, tem alguém furando aqui, com furadeira. Tá aqui. Ele é parnasiano na forma, né, soneto métrica e rima, aquela coisa mais, né, formal do parnasianismo. Naturalista, né, no vocabulário, o uso de terminologia científica, né? Naturalmente vai trazer aquela coisa mais biológica, aquela análise mais científica. Então vão aparecer termos técnicos, né? Terminologias mais científicas na sua obra. Vai ser simbolista, né, na sonoridade. É importante vocês repararem nisso, né? Que podem ser que coloquem numa prova, né, algumas poesias, algumas métricas sonorizadas, né? E essa parte das figuras de língua, figuras de som, né? A literação, a assonância, né? A repetição da consoante para trazer um efeito sonoro vai aparecer bastante para nós. Vão aparecer, né, as figuras de som, mas aparecem bastante, né, na poesia simbolista, perfeito? Na tonalidade áspera de seus versos, decadentistas, né, no pessimismo, né, e de suas constatações. Estou aqui na Psicologia de um Vencido, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo e a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Encarra nesta boca que te beija. Então aqui, ó, vocês vão reparar já a assonância, né, essa repetição, o finalzinho dos versos, né, com a vogal. Alguém quer entrar aqui? Para que vai trazer, né, aquela formalidade, né, do parnasiano, vai trazer também aquela parte do naturalismo, vai trazer também, né, a parte da sonoridade, né, do nosso simbolismo.
Show? Então aqui, o mais importante é nós entendermos, né, que o pré-modernismo, né, é uma fase, né, que não trata-se de uma escola literária, vai ser uma fase, na verdade, de transição, né, das outras escolas que permeiam o século XIX até a chegada do modernismo no Brasil, certo? O mais importante é isso, é nós entendermos, né, que os representantes vão sempre trazer uma problemática, vão abordar uma problemática de cada região específica, né, o Euclides da Cunha vai abordar vai ter uma obra mais realista, né, regionalista, perdão, abordando a temática, né, do nordestino, né, o Nordeste esquecido, a terra, o homem, a luta, vai retratar a vida do sertanejo, né, a guerra dos canudos, certo? Monteiro Lobato, né, vai trazer, né, o Jeca Tatu, né, a situação de miséria, abandono das cidades do interior, né? O símbolo vai ser o caipira, aquela linguagem, estrutura mais, né, tradicional, a linguagem mais tradicional, ainda trazendo resquícios das escolas do século XIX. Lima Barreto é o cara que vai trazer para nós, né, vai retratar a periferia, né, do Rio de Janeiro, fazendo uma crítica, né, ao preconceito racial, né, o típico, né, apontado por ele vai ser o negro, literatura de denúncia social, né, com estilo, né, despojado e coloquial, certo? Então aqui, ó, vai trazer, né, ó, por isso que eu não posso, né, apontar com o modernismo. Para o modernismo vai o quê? Vai trazer resquícios, né, importantes de outras escolas aqui, ó. Retratar, né, criticar, né, denúncia social, né, uma literatura meio que documental né, típica do realismo. Então, vendo aqui, ó, vai trazer, né, vamos trazer, né, os autores vão trazer em suas obras resquícios das literaturas, das escolas, né, apontadas para nós no século XIX. Show de bola? Então, o intuito de denunciar, né, fazer uma denúncia social, já é para nós, né, apontado, né, na última geração do romantismo. Castro Alves é nosso representante, né, que vai arrumar o campo para a chegada do realismo. Né? Isso também é o nosso José de Alencar, que vai trazer em Lucila, né, uma temática mais voltada à denúncia social, certo? Vai preparar já o campo para a chegada do realismo naturalismo. Se eu não posso falar que no pré-modernismo vai ser uma escola, é sim, né, uma mistura, né, o sincretismo vai misturar tudo, né, que apontou para nós, né, que apontaram para nós, perdão, as escolas que permeiam o século XIX. Show de bola? Então não vai ter aquele caráter, né, de escola, não. Vai ser uma mistura, na verdade, vai ser aquela transição das escolas, né, do XIX para a escola do século XX, que vai ser, né, a Semana de Arte Moderna e o início do modernismo no Brasil. Tranquilo? Deixa eu tirar aqui, ó, tirar aqui a tela e compartilhar outro slide para vocês, né, tratando do modernismo. Então, gente, ó, primeira geração modernista, né? Isso assim como o romantismo, o modernismo vai se dividir em 3 fases, em 3 gerações. Primeira geração modernista,
vai tratar o contexto histórico. Primeira fase do modernismo no Brasil estende-se de 1922, né, que é o início da Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo, no Teatro Municipal, a 1930, né, período em que o Brasil vive o fim da chamada República Velha, quando as oligarquias ligadas aos grandes proprietários rurais detinham o poder. Em termos econômicos, né, o mundo encaminhava-se, né, para um colapso, uma crise econômica, concretizado, né, pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O Brasil, que dependia em grande parte das exportações de café, sofreu um duro golpe, né, com a quebra da Bolsa e passou a vivenciar um período, né, de grande instabilidade econômica. Então, assim, passamos por outros, né, por outros períodos de estabilidades econômicas, de crise econômicas. Tá? A Semana de Arte Moderna, em 1917, Anita Malfatti, realizou uma exposição de quadros em São Paulo. Monteiro Lobato, né, que assistiu à exposição, né, esse ato deveria levar um grave, né, porque assistia, queria ver, presenciar, publicou um polêmico texto, né, Paranoia ou Mistificação. Paranoia e Mistificação. Então, contra-ataque, o grupo modernista, né, decide, em razão do ataque sofrido, unir-se em torno de objetivos comuns. É uma tentativa de tornar mais visível para a opinião pública as novas tendências artísticas europeias. Então, contra-atacou, né, cara, esse texto publicado por Monteiro Lobato, né, exposto por ele. 1922, né, dias 13, 15 e 17 de fevereiro, né, foram os dias que culminaram com a Semana de Arte Moderna. No Teatro Municipal, em São Paulo, em noite de gala, seriam realizados os eventos da arte da Semana de Arte Moderna. E assim, seria, né, o início do modernismo no Brasil. Resultado positivo, né, embora causassem escândalos, os modernistas se fizeram notar, né, deixaram claro que não tinham apenas intenções artísticas, mas um conjunto de obras em que as novas propostas eram concretizadas, demonstrando, né, a viabilidade dos novos rumos estéticos. Causaram um espanto realmente, porque traziam tudo, né, aquela mudança, né, em relação às escolas, às tendências apontadas para nós no século XIX. Revistas e manifestos. Revistas era criado espaço para divulgações das produções literárias, né, inspiradas pela nova visão artística. Os manifestos funcionavam como espaço de definição e divulgação dos próprios princípios modernistas. Então, surgiam revistas e manifestos para propagar, né, a escola, né, literária modernista. Claxon, né, isso, o primeiro número da revista foi aberto por um editorial manifesto, a busca do atual, né, o culto ao progresso, né, vou progredir, vou mudar tudo aquilo ali, a afirmação de que a arte não é cópia da realidade, né, incorporação de novas formas artísticas como o cinema, tá? Então aqui vai trazer um novo, revista de antropofagia, como conciliar o direito à inovação estética como peso da tradição, né, como estabelecer o limite entre o regional, o nacional e o universal. O objetivo dos antropófagos, né, era de promover uma nova agitação cultural, de modo a manter, né, acesas as inquietações estéticas e culturais que deram origem, né, ao modernismo brasileiro, que nos últimos anos assumira uma face bem acomodada. Então, assim, o objetivo dos antropófagos, né, era promover realmente uma agitação cultural, de modo a manter acesas as inquietações estéticas e culturais, né, para que assim surgissem, né, coisas novas, né, para que a fase não fosse acomodada. Outras revistas estéticas, 1924, a revista, né, Terra Roxa e Outras Terras, e Verde, né, isso, então, revista publicada naquela época. Manifesto para o Brasil, de Ovo de Andrade, né, Manifesto Ovo de Andrade ironiza a crítica à visão oficial da história brasileira, contrapondo a uma visão parótica, né, e bem-humorada, fazendo uma paródia, na verdade. Então, vocês vão ver, né, é muito, né, os textos, né, do modernismo, muito deles paródia, né, estão parodiando sempre algumas coisas do romantismo e outras escolas. Princípios do primeiro, né, momento da literatura modernista, né, ver com os olhos livres, né, isso, sem prender nada, né, sem buscar inovações. Fazer uso da língua, né, sem preconceitos, né, romper com o academicismo que eu preconceito lá atrás. Então, vou fazer uso da língua sem preconceito algum. Eu vou romper com aquele português padrão, aquele português culto. Aí, né, surgem algumas poesias criticando realmente, né, tentando abolir, né, o academicismo, tal qual se manifesta na fala popular. Aqui vai surgir um pouquinho, né, aquela coisa, né, já voltado para não só, né, para valorizarmos também, né, a linguagem popular falada pela população de forma geral, e não só a linguagem, né, culta, padrão, preconizada pela gramática, certo? A contribuição milionária de todos os erros, recuperação do passado histórico sob uma perspectiva crítica. Então, vou recuperar o passado, mas sempre, né, com olhar, né, a perspectiva crítica. Manifesto Antropófago, né, Ovo de Andrade lança esse manifesto aprofundando as teorias do movimento pau-brasil. E como resposta ao nacionalismo, né, do grupo de ANTA, né, da ANTA, movimento conservador, associado ao fascismo, né, valendo da antropofagia,
como metáfora do que deveria ser culturalmente repudiado, assimilado e superado para que alcançássemos, né, uma verdadeira independência cultural. O escritor sintetiza as conquistas do movimento, né, modernista, ao mesmo tempo que lança um lema para os temas futuros, né? A revista de Antropofagia, né, assumindo um tom contestador, né, e anarquista, hoje propõe, né, o manifesto antropófago, o caminho contrário das correntes nacionalistas, né, que defendiam a idealização de um Estado forte. Então lança, né, uma corrente contrária ao que defendia, certo? Postura nacionalista apresenta, né, duas vertentes distintas, né? De um lado, né, o nacionalismo crítico, consciente da denúncia, né, da realidade brasileira, politicamente identificado com as esquerdas. De outro, né, um nacionalismo ufanista, né, isso, utópico, exagerado, né, muito do romantismo, né, identificado com as correntes políticas, né, de extrema-direita. É o que nós acompanhamos hoje, né? Quando vamos vibrar com o Bolsonaro, né, nós vamos ter aquela coisa muito mais, né, aqui nacionalismo ufanista, né, utópico, exagerado, identificado com as correntes políticas de extrema-direita. Perfeito? Característica literária, né, isso, primeira fase do modernismo marcada pelo signo de transformação, ficou conhecida como uma fase heróica, né, ou de destruição. Tal designação deveu-se, né, em grande parte, a opção pelo rompimento com o passado, postura vista por muitos, né, como anárquica, né, e destruidora. Por isso, né, que é heróica ou destruição, vai romper, vai destruir com tudo aquilo ali que foi no passado. Negação do passado, eleição do moderno como um valor, né, em si mesmo, valorização do cotidiano, valorizar tudo que é do cotidiano, é isso, ó, nacionalismo, né, vou trazer de volta, né, aquele amor à pátria, a valorização do nacional, show, redescoberta da realidade brasileira, desejo de liberdade, né, no uso da estrutura da língua, né? Aqui, ó, né, já que eu vou romper, né, lembra o seguinte, ó, romantismo, né, vai romper o quê? Vai romper com aquela coisa formal, padronizada pelo barroco, né, trazida pelo barroco, certo? Ó, e o modernismo vai o quê? Mas você vai beber na fonte do romantismo, trazendo alguns aspectos de lá. O nacionalismo, né, esse lance da liberdade, né, em relação à estrutura da língua portuguesa. Vamos ver que muitas poesias vão criticar, na verdade, aquele academicismo. Eu vou romper, então, aquilo que preconiza, né, o academicismo, vou trazer uma literatura, né, mais acessível ao povo, né, que vai lê-la, certo? Predominância da poesia sobre a prosa, né? No modernismo vai sempre, né, predominar a poesia sobre a prosa, perfeito? A poesia vai ser colocada em evidência em relação à prosa aqui, né, na primeira fase. Canção de Exílio aqui, ó, vendo aqui, ó, são feitas algumas paródias, né, poemas, piadas e paródias em relação, né, a poesias, né, ou poemas, né, do romantismo. Tá vendo aqui, ó, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, né? Nossos bosques têm mais vida e nossas vidas mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Vendo aqui, ele está em Portugal exilado, né? Demonstrando o seu amor, né? Valorizando elementos nacionais, colocando a flora e a fauna, né, como em evidência para trazer uma literatura, né, nacionalista, certo? A minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Estou em Portugal, né? E estou o quê, né? Exaltando, né, a flora e a fauna que eu vou encontrar sempre lá no Brasil. Perfeito? Ó, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras onde canto sabiá. Aí aqui, ó, né, o Rio de Andrade faz uma paródia, né? Foi uma piada em relação à canção de Exílio. Canto, né, de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, né, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Ele faz uma paródia, né? Uma piada parodiado, né, em cima da canção do Exílio. Então aqui vai retratar o artista, né, o autor para nós. O Rio de Andrade talvez seja, né, a única a reunir, né, todas as características que marcaram a primeira fase do modernismo. Ele escreveu poesia, romance, teatro, crítica, né, em todos os gêneros. Deixou patente, né, sua vocação para transgredir, quebrar a expectativa e polemizar. Então, na prosa, os romances escritos por Rio de Andrade, né, trouxeram para a literatura brasileira uma estrutura inovadora. Os capítulos curtos emprestam, né, a narrativa característica da linguagem cinematográfica, como uma sequência de cenas encadeadas, né, de imenso mosaico, em que a realidade nacional é flagrada, né, em flashes rápidos, né. Mário de Andrade também é representante, né, da primeira fase, né, primeira geração do modernismo, né, escreveu poesias, prosas e contos. Foi o primeiro que escreveu um texto, né, teórico no Brasil, da natureza da arte contemporânea, no prefácio, né, a Odisseia Desvairada. Na poesia encontramos em suas, né, poesias um fluxo de lirismo, muitas vezes associado ao cotidiano, além de uma visão crítica da elite, né, e afirmação da possibilidade
uma existência multifacetada, pessoal e cultural. Aqui, ó, gente, eu volto com você daqui a pouco para nós fecharmos aqui esse poema aqui e outras coisas, tá? Vou fechar aqui a aula e volto daqui a pouquinho com vocês.